Graça e paz, meus irmãos e irmãs do Messias, Shalom da parte do nosso Criador aí, que a paz reine nos vossos corações, tá bom? Amo todos vocês no Messias. É, Vou fazer um vídeo hoje esclarecendo é, alguns comentários que eu recebi ali no YouTube, né? Do vídeo que eu postei sobre o falso cristianismo e sobre o nome do Criador, né? É, com todo o respeito, mansidão, né? Eu peço para o Pai, o Espírito Arua Hakodesh, me capacitar com toda a mansidão, educação e respeito pelas pessoas possível que eu possa vir até aqui, tá? E eu sei que as pessoas, algumas delas, não todas, interpretam as escrituras de maneira religiosa, porque elas acreditam que a religião é a verdadeira instituição, igreja criada e aprovada pelo Messias e pelos apóstolos. Entendeu? Então eu vou esclarecer a minha visão aqui bíblica. Se tiver alguém que não concorda, irmãos, vai ter todo o meu respeito. Siga a fé que vocês acham que está de acordo. Se vocês acham que a fé instituída por uma religião é a fé da Bíblia, continue no caminho de vocês, irmãos. Continue. Só que eu não vou deixar de falar contra o sistema religioso, porque eu não tô aqui para agradar o homem, como eu já falei. Eu tô aqui para agradar o Pai Celestial. Aquele que me formatou na barriga da minha mãe, aquele que me escolheu antes da fundação do mundo e todos os outros escolhidos do Pai. Foi escolhido antes da fundação. Só um minuto aqui, irmãos. Espera aí. Vou arrumar aqui. Fomos escolhidos antes da formação do mundo, tá? Na carta de Efésios, tá? Só que tem o seguinte, o que está acontecendo? Tem pessoas que, por falta de humildade, elas se acham que só elas sabem das coisas, né? Eu tô sendo capacitado de fé em fé, de glória em glória, todos os dias da minha vida. Eu sempre vou ter que aprender, eu vou sair deste mundo e não vou aprender tudo sobre o mundo espiritual, não vou. Entendeu? Vai ter coisa que a gente só vai aprender na glória. Entendeu? Então, nós estamos aqui sendo capacitados, sendo aperfeiçoados pelo Espírito da graça e Arua Hakodesh, que é o Espírito do Pai e do Filho. Se a pessoa quer chamar de Espírito Santo, é um direito da pessoa. Cada um tem a fé que lhe apraz. Eu quero ter a fé bíblica originais hebraica, tá? Eu não tô falando que a gente tem que virar judeu, eu não falo hebraico, absolutamente não falo hebraico. Eu não sei falar hebraico, que fique bem claro, instituído isso aqui, que eu não falo a língua hebraica, só que eu conheço algumas palavras porque eu tenho estudado e o pai tem me levantado para me estudar algumas palavras em hebraico. Pode ser que futuramente eu venha entender de hebraico e falar hebraico. Agora, nesse momento, eu não sei conversar hebraico. Mas, como o Messias falou, tem pessoas que elas estudam em curso de teologia de faculdade e vira líder religioso e acha que eles são mais espirituais, mais santos que os outros, que só eles vão ser salvos, que todo mundo é herege, que ninguém fala a verdade, só fala as denominações que ele frequenta, é a verdadeira, só ela vai para o céu, e que todo mundo é filho do diabo. Tirando os da congregação deles, os restos, a parte, irmão, filhos do diabo. Entendeu? Agora, a Bíblia é bem clara quem são os filhos do diabo. Não sou eu que digo. Quando o Messias confrontou os religiosos fariseus, eles eram o quê? Religiosos. Tá nas escrituras. Com todo o respeito aos comentários que eu recebi aí, e todo o respeito às pessoas que comentaram, tá? Assim como ela não é obrigada a concordar com a minha visão bíblica, eu também não sou obrigado a concordar com a visão bíblica de pessoas que embasam na religião, né? A pessoa, duas pessoas comentou assim, eu li os comentários e respeito, mesmo que eu não concorde, tá? Eu respeito a opinião, continue aí do jeito que vocês querem. No final dos tempos vai ficar patente quem é verdadeiro e quem é mentiroso. Nada vai ficar oculto. O pai já está revelando muitas coisas. E inclusive o nome dele. Teve um comentário aí que falou: olha, aí queria parecer que ele queria me dar aula de hebraico.
É o que eu falo da soberba. Veja só. Aí eu louvo ao Criador quem sabe estudar hebraico, quem sabe falar hebraico, porque eu também aprendo com eles. Eu tenho humildade de reconhecer que eu também preciso aprender. Eu não tô aqui para ensinar, não, irmão, só. Certo? Eu tô aqui para ser boca, atalaia do Criador, em nome de Yahushua, Hamashia, nosso Salvador, para proclamar a mensagem do Evangelho. Mas eu não sou o único. Eu aprendo com outros irmãos que estão muito mais avançados no conhecimento que eu. E eu tenho a humildade de entender que eu tenho muito a aprender com eles, mas não com os hereges. Com os hereges, o que a Escritura fala? Ao homem herege, Tito, depois de uma ou outra admoestação, evita, porque o tal está pervertido e peca, estando em si condenado. Tá? Então, vamos prestar atenção e ser mais humilde com as pessoas, parar com a arrogância de achar que só. Eu já recebi de pessoas que eu conversei sobre o Evangelho no ambiente de trabalho e falou: Você quer discutir comigo? Tenho 40 anos de Bíblia. Aí eu respondi para ele: Olha, Deus dá graça aos humildes. Ele é contra o soberbo. Cuidado, hein? Cuidado. Era um religioso, se gloriando nas dita lei do Antigo Testamento. E querendo falar que eu não entendia de nada, que só ele entendia. Aí eu falei, tá bom, irmão, se você acha assim, é o direito seu, continue. Mas você não vai me convencer. Porque quem me convence é o Espírito. Não é um líder usado. Porque todos nós somos falhos, podemos errar, podemos falhar, tá? A gente que é capacitado pelo Espírito, vamos mais acertar do que errar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa falhar. Eu já falei em outras vezes e me corrigi, porque vi que eu falhei, tá? Mas naquilo que eu sei que eu acertei, eu não vou voltar atrás, porque um líder de denominação ou um religioso falou que eu estou errado. Se o Espírito me confirma que eu estou certo, eu falo o Espírito do Criador, o Espírito da graça, não o Espírito do engano, certo? Eu não vou voltar atrás porque um religioso falou que eu estou errado. Ou um líder religioso. Não adianta, irmãos. Não adianta. Segue o seu caminho aí, com todo o respeito, que o Criador te abençoe, te abra os olhos espirituais, para você enxergar, para você tomar direto da água da fonte da vida, sem rúgula, sem máculas, sem intervenção religiosa. Quem sabe o Criador não abre os olhos e não te dá entendimento. Porque eu tenho a sexta série. Mas eu não fico falando que aqui no meu canal que eu sei mais do que ninguém, que eu não preciso aprender nada de ninguém, que eu sou mais espiritual e nem fico debatendo com ninguém. Eu venho aqui prestar esclarecimento dos comentários que eu escuto. Eu não estou aqui para debater. Ao homem do Criador não convém contender, mas ser manso e instruir as pessoas com mansidão. Se eu errei ou falei alguma palavra contra algum indivíduo, eu peço perdão, certo? Não foi a intenção, não é atacar ninguém. Eu já falei em outro vídeo meu que eu não tô aqui para atacar indivíduo pessoalmente em particular. Eu tô aqui para destruir o sistema enganoso. Se a pessoa quer acreditar no sistema desse mundo, seja ele religioso, político ou qualquer outro sistema que está nesse mundo terreno, é um direito dela. Eu respeito, embora não concordo, mas eu não posso forçar ninguém. Eu sei de mim. E de mim, ninguém me manipula. Ninguém vai pôr na minha cabeça coisa alguma que é contrária à escritura. E eu estou falando contrária à pura escritura. Eu não estou falando a escritura que nem teve um comentário aí de um seguidor do canal. Não sei se ele é seguidor. Ele se inscreveu agora. Ou se ele se inscreveu para poder combater o que eu falo. Não sei qual que é a intenção. Para mim, tanto faz. Eu vou respeitar ele do mesmo jeito. Só que eu não posso compactuar com os ensinos dele. Contrário o que eu falo. Eu posso respeitar. Eu posso ser educado, mas não convencido. Porque quem me convence é o Espírito Arua Hakodesh. Então, ele comentou assim: por que diabos você insiste em trazer esses nomes? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Sim, eu sei disso. Ele fala, para mim me enfurecer, eu não vou me enfurecer, irmãos. Pode esquecer que você não vai conseguir o que você quer. Eu não vou debater com vocês. Não adianta, você vai perder seu tempo aqui. O seu tempo, se ele for precioso, você vai jogar ele no lixo. Porque você não vai conseguir, ninguém vai conseguir nada comigo com isso. E eu também não tô aqui para convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito. Arua Hakodesh. Eu tô aqui só como boca usada.
para transmitir o que o Pai manda eu transmitir. Se a pessoa vai aceitar ou não, se ela vai concordar ou não, não é comigo, é com o Pai Celestial. Entendeu? Então, eu não tô impondo ninguém, ó, concorde com o que eu falo. Eu falo, compare com as escrituras. Vá buscar nos original, vai estudar, vai se aprofundar. Entendeu? Para abrir os olhos. Antes de querer falar que eu tô errado. Mas não, a pessoa quer falar que eu tô errado baseado pela religião que ela frequenta. Então, ela vai falar e eu vou respeitar, mas ela vai perder o tempo, porque não vai me convencer de religião, de visão religiosa. Entendeu? Então, ele falou assim, no grego, porque o Novo... Sim, eu sei que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o certo era ser escrito em hebraico, porque os gregos distorceram os nomes, sim senhor. E ele falou de Jesus, tudo isso tá certo. Os comentários que essa pessoa falou aí, de Jesus, e esse é o nome, depois para Jesus, tudo isso eu sei. Né? Eu não sei porque eu sou melhor do que ninguém, mais conhecedor, não. Eu sei porque, como outros também, eu também estudo. Eu não sou ignorante, eu posso ter a sexta série. Mas nas coisas espirituais eu tenho me dedicado muito, tá? Não tô falando que eu sei de tudo e que tô mais certo que ninguém. Eu tô falando que eu tenho o conhecimento que o Pai me deu. Se o meu conhecimento estiver errado, irmãos, no dia do juízo, quem vai ser condenado sou eu. Agora, se o meu conhecimento estiver certo e o dos outros estiver errado, aí quem vai ser condenado é a pessoa. Então, vamos ver quem está falando a mentira no dia do juízo final. Entendeu? Então, eu tô tranquilo com a minha consciência. Se vocês também estão, continue nos seus entendimentos aí. Eu não tô forçando vocês a concordarem comigo. Entendeu? Mas eu não vou deixar de passar a visão que o Criador me dá, com medo do que os outros vão pensar de mim, se vai concordar, se não vai, se vai me criticar, se não vai. Meu irmão, isso faz parte. Fizeram isso com o Messias, lembra? Perseguiram ele. Quem perseguiu? Quem mandou crucificar ele? Religiosos. Mas foi naquela época. A religião de hoje é diferente. Não, senhor. Porque os mesmos dogmas estão sendo repetidos. As mesmas cerimônias estão sendo repetidas. De maneiras diferentes, mas o intuito é igual. Certo? Os mesmos deuses, o mesmo paganismo estão sendo exaltados nas religiões hoje. Quem tem olhos espirituais para chegar, enxerga. E esse mesmo senhor que falou isso para mim, que o Novo Testamento foi escrito em grego, falou, então pega as escrituras, rasga e joga fora os evangelhos. Porque o próprio Salvador, ele disse para mim, nos comentários, né? Falou que ele formatou a igreja sobre a pedra, que era Pedro. Sim, tá escrito isso lá, eu não nego. Tá escrito. Como que eu vou negar uma coisa que tá lá nas escrituras? Se eu negar, eu sou herege. Só que a interpretação desse religioso tá errada. Não é a palavra que está escrita que está errado. É a interpretação do texto. Lembra-se de texto, contexto. Contexto imediato, contexto afastado. Quebra-cabeça que você vai montando junto com as outras escrituras. Você não se lê isoladamente e faz a sua interpretação. Pedro, 2 Pedro, a interpretação não foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos do Criador falaram inspirado pelo Espírito Arua Hakodesh. Porque a profecia não foi dada por vontade de homem algum, e sim pelo Espírito do Pai e do Filho. Fique claro isso aqui. Agora, se não concorda comigo, que é minha interpretação, porque eu estudei na escola de Harvard, eu estudei na escola hebraica, eu estudei os melhores professores gregos. Para o Criador isso não tem nada a ver, não tem importância nenhuma. Porque a pessoa já se gloria em si mesma, na sua carne, no seu intelecto humano e não no sabedoria que vem do alto, do Espírito. Eu pergunto, antes de Paulo e Lucas, os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles eram o quê? Pelas escrituras que eu saiba que está escrito, eles eram pescadores e camponeses. Analfabeto e semi-analfabeto. Como é que eles sabiam tanto? Como que os próprios religiosos fariseus falou que como sabe essas coisas, se referindo a Messias? Pois ele não tem letra, ele não estudou. Da onde vem essa sabedoria? E que Messias responde? Sabedoria que eu trago vem do Pai. Entendeu? Não vem de estudo humano. Leia 1 Coríntios. Quer que eu leia aqui para vocês? Vocês acompanham? Tem coragem, tem peito de ler as escrituras em 1 Coríntios, que o Pai não chama muitos os poderosos, muitos sábios desse mundo, que ele escolhe as coisas vis desse mundo, as loucas para confundirem a que se acham sábias, porque lá está escrito a que são sábias, mas é a que se acham que são.
Porque a que são sábias é a sabedoria do Espírito. Não é a sabedoria que vem de estudo humano. O estudo humano foi feito para essa terra. Para você conseguir um bom emprego, para você evoluir na sua carreira pessoal. Nessa terra. Agora, sabedoria espiritual não tem nada a ver com o estudo aqui adquirido na terra. É um dom dado pelo Espírito da graça do Messias. Subindo ao alto, deu dons aos homens. Quem deu dom? Não foi o pastor, não foi o líder, não foi estudo de teologia bíblica de faculdade. Veio direto do dom do Messias. Do dom do Filho do Elohim vivo. Tá? Então, não venham. Não adianta aqui querer fazer balbúrdia aqui com os comentários. Pode fazer à vontade. Vai ter comentário que eu nem vou ler. Se eu vou começar e vejo com a pessoa, eu descarto. Por quê? Porque eu posso até ler ele todo, mas eu não vou entrar em contenda, eu não vou ficar furioso, eu não vou ficar com raiva, como eu disse, eu vou respeitar. Mas eu venho esclarecer aqui, por quê? Porque essas conversas, pode outros irmãos ler o comentário e ser, como Paulo diz, eu tenho receio que o tentador venha vos tentar e a nossa mensagem tenha sido em vão. Entendeu? Mas ele viu que o pessoal de Tessalonicenses estava firme no ensinamento que Paulo transmitia. Esse senhor, ele pegou e falou para mim que além de ter sido grego, o escrito que foi grego, mas para mim deveria ser em hebraico, porque os gregos corromperam os nomes e distorceram na tradução os católicos, certo? Porque iniciaram com os católicos e com outros depois, lógico, né? Que teve outros que traduziram as escrituras, por isso que tem várias escrituras, versão internacional, nova versão transformadora, Almeida corrigida, Almeida revista corrigida, as traduções King James, tem todas, eu conheço elas, não todas, porque tem muitas, mas a grande parte das traduções eu conheço. Só que para mim, a melhor tradução, depois que eu vou evoluir no estudo, espiritualmente bebendo direto da fonte, é a tradução no original hebraico. Entendeu? Lógico que a gente também sabe que os judeus esconderam muitas coisas. Porque eram os judeus que não aceitavam o Messias. Eram judeus que eles se achavam exclusivo, povo exclusivo do Criador. Ele não queria que a mensagem se expandisse. Entendeu? Mas quem decide é o Criador, não é o homem. O homem não decide nada. Nada. Ninguém, nem eu, nem ninguém tem esse poder. Quem decide quem vai ser salvo, quem decide a vontade, quem decide quem o Criador quer capacitar ou não, é o Criador, não é homem algum. Então não venha fazer balbúrdia aqui achando que, sabe, você vai gastar o seu precioso tempo comigo, a sua saliva, eu não vou gastar o meu tempo, porque aqui eu estou para abrir os olhos dos irmãos que querem o conhecimento verdadeiro. Se eles quiserem, não é uma coisa imposta. Não é uma coisa religiosa, você tem que fazer assim, porque a religião vem do Criador. Então, se você não se vestir assim, se você não obedecer isso aí, você vai pro inferno. Entendeu? Eu não faço isso. Certo? Embora eu saiba da existência do lago do fogo da condenação e creio nela sim. Só que eu não prego dessa forma. Eu falo sobre o inferno sim, porque o Messias foi quem mais falou do inferno. Eu vou fazer vídeo daqui a pouco sobre isso. De novo. Tá? Bem mais esclarecedor do que os outros que eu já fiz. Então, ele falou assim, você vai rasgar os evangelhos porque fala que Pedro, sobre pedra, que é Pedro instituir a religião e até a católica, ele falou. Olha, o Messias não instituiu religião católica nenhuma. Onde está escrito nas escrituras que ele instituiu religião, qualquer tipo de religião, seja católica ou protestante? Na onde? Se você me provar nas escrituras que está escrito isso, eu me calo. Tem que estar escrito com essas palavras. Não vem, não, é interpretação. Não. Está escrito. Está escrito. Tem que estar escrito lá. Não está escrito. Não está escrito. Certo? Você não falou que está escrito lá que Mateus, isso, e eu neguei? Não neguei. Eu falei que está escrito mesmo. Só que a interpretação de vocês é que estão errada. Mas aí é uma coisa de vocês. Eu não tenho aqui que forçar ninguém a interpretar igual a interpretação que não é minha, é dada pelo Espírito Aruach HaKodesh. Não vem de mim. Ele só transmite a revelação da mensagem para mim e eu repasso. Não é eu que tiro a minha interpretação, porque se eu tirasse, era da minha carne, eu estaria errado. Aí eu seria outro herege.
Eu seria o outro distorcente da palavra, como os muitos demais que está por aí. Eu sou guiado pelo Espírito, não é pela minha vontade da minha carne, não. Sem chance. E a carne está atrelada com as religiões e rituais, tá? As cartas de Paulo deixam isso muito bem claro, para quem quer enxergar, certo? Então, voltando aqui, ele falou, porque ele entendeu que Pedro instituiu, o Messias falou realmente, sobre essa pedra edificarei no futuro. Quando? Em Atos 2, a formação da igreja. Igreja, o que é igreja? Se ele fala tanto de grego, tá, então agora eu quero perguntar para esse irmão, não, esse amigo aí, porque se não compartilha da mesma fé, não pode ser irmão. Né? Pode ser amigo, respeito como amigo, como pessoa, como ser humano, como indivíduo, tá? Mas irmão não. Porque que acontece? Se ele enfatiza tanto o grego assim, que o Novo Testamento foi escrito em grego, beleza, e é verdade, eu sei disso. Tá, mas se o grego é tão bom assim, então vamos te encurralar agora. Responda esse irmão aí, se ele chegar a ver esse vídeo aqui, responda para mim. A palavra eclesia em grego, que eu não sei falar em grego, conversar não, mas eu estudo algumas coisinhas, tá? Significa, que eu saiba, os saídos para fora. Igreja, eclesia. É o significado da palavra eclesia em grego. Então, se ele enfatiza tanto o grego e fala que o nome Jesus é verdadeiro, que foi instituído tanto por Grécia como por Roma, certo? E ele fala que o nome é Jesus, porque é do Novo Testamento esse nome? Tá, então você tem que concordar que eclesia não é um templo. Que eclesia, que igreja, que saídos para fora, em grego, quer dizer seguidor do Messias, igreja, corpo do Messias, membro do corpo do Messias, que é cada cristão não, vou tirar esse vocabulário aqui, que é cada seguidor do Messias que crê na obra dele no Calvário. Isso é igreja. Agora, ele vai negar, já que ele entende de grego, o colega, amigo, irmão não, amigo, já que você entende de grego, explica para as pessoas ao vivo o significado, leia, pega a palavra, pega a tradução de eclesia e mostre para as pessoas com sinceridade de coração. Não manuseie, não desconverse, não fique criando marabalismo em cima da palavra. Explica para a pessoa o que é eclesia em grego. Já que você está enfatizando que o Novo Testamento tem que ser escrito em grego, que o nome é Jesus mesmo, então explica para as pessoas o que é eclesia em grego. Explica para elas. Você tem coragem de explicar? Você tem sinceridade de coração? Então, que igreja não é uma instituição. Agora, como que você cai na contradição de enfatizar a língua grega do Novo Testamento e ao mesmo tempo você fala que Pedro instituiu o templo de pedra? Porque se a eclesia é o corpo do Messias, a igreja é os crentes regenerados, a igreja é os chamados para fora, logo você não pode cair em contradição dizendo que a igreja é um templo religioso. Que igreja é a instituição católica. Que vocês chamam Pedro de o primeiro papa, o primeiro pai da igreja. Vocês estão distorcendo o significado de pai. Porque pai só há um no céu e na terra, que é o nosso Criador, que habita nos céus. É só ele que é chamado pai, está escrito nos evangelhos. Se você falou que eu rasgo o evangelho, o colega, então você também tem que rasgar, porque você está se contradizendo. Porque o próprio Messias falou, há um só chamais de pai, que é o Pai vosso que estás no céu. Há um só chamais de mestre, que sou eu, vós que vos falo. E aí, como é que fica? Então peraí, vamos rasgar as escrituras, porque, de novo, agora então, vamos comprovar. Se quer entrar nesse debate, vamos entrar então. Então vamos rasgar todas as escrituras, porque as escrituras toda foi manipulada, porque ela tem contradições. Se eu partir por isso, essa sua interpretação, amigo, que você está falando que Pedro instituiu a igreja de pedra, as denominações, então vamos rasgar as escrituras, porque quando o Messias falou que nessa pedra edificarei a minha igreja, ele estava falando do corpo espiritual. Ele não estava falando de uma igreja física, um templo físico. Tanto é que desde a época de Salomão, quando instituiu-se, edificou os templos,
E o Criador permitiu, e ele até falou para Neemias, mas foi como figura para mostrar a realidade, que haveria de vir depois do Messias. Só que ninguém entende isso, porque as pessoas entendem a palavra do Criador na antiga adoração da lei e dos mandamentos, ou seja, na carne. Compreende? Na carne. E não interpreta de maneira espiritual. Porque quando o Messias falou, verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e verdade, que é a sinceridade de coração. Não nesse monte, nem em Jerusalém, que era onde estava o templo. O que ele falou para a mulher samaritana? Entendeu? Então, que fique claro aqui, respeitando a sua posição, a sua interpretação, mas discordando totalmente dela, quando ele falou de instituir sobre a pedra, ele está falando de maneira espiritual. O que você lê em Colossenses e Efésios lá? Vós, como pedras vivas. Vós quem? Vós o ser humano, não é vós um templo religioso. Vós sois pedra viva, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, que é o Messias, pedra angular da esquina, que os construtores rejeitaram. Agora eu pergunto para você, amigo, quem são os construtores? Você sabe me responder ou você vai fingir que não sabe? Construtores ali são os maçons. É o mesmo religioso fariseu daquela época que veio para hoje, que é construtor de templos. Para quem não sabe, Salomão, ele é maçom. E sabe por que Salomão foi maçom? Ele pode até, eu não sei, as escrituras não deixam clara, ela deixa clara que Davi foi salvo, mas Salomão, ela não deixa totalmente clara. Eu acredito que ele pode ter se arrependido, porque ele fala tudo vaidade. Em Eclesiastes e em outro livro. Tudo vaidade, vaidade e vaidade. O que adiantou tudo? E eu vou fazer um estudo sobre o livro de Eclesiastes. Se não der hoje, terça-feira que é feriado, eu vou fazer. Então, o que acontece, irmãos e irmãs? O seguinte, é o seguinte, tudo vaidade. Então, o Salomão construiu o templo. E o que ele fez logo em seguida, com toda a sabedoria que Yahweh lhe deu? Teve união com mulheres pagãs de outros povos e colocou a adoração a Astarotes. E o templo do Criador foi blasfemado, que era o templo de adoração ao único Elohim, o Criador Yahweh. Ou tô inventando? Tô indo contra as escrituras? Que templo me edificareis, Davi? Meu templo é onde eu habito, o reino celestial. E os meus pés descansam sobre a terra. O Criador permitiu Salomão construir o templo. O Criador permitiu Neemias no templo de Esdra reerguer o templo, os muros e tudo. Permitiu. Mas quando veio o Messias, o que aconteceu? Não ficará pedra sobre pedra. No ano 70 foi destruído. E de lá para cá, Yahweh não ordenou ninguém construir templo de pedra. O homem construiu porque ele interpretou a mensagem que o Messias deu para Pedro, física e carnalmente. Que era para construir o templo de pedra, que era igreja, ia ser edificada a igreja de pedra. Mas ele está falando de pedras vivas, espirituais. Se você for para 1 Coríntios, para Efésios e para outras cartas de Colossenses, carta de Paulo, você vê, se você quiser enxergar, abrir o coração. Se você não quiser abrir o coração e não quiser enxergar, você vai ler de olhos fechados e vai falar, não, tem que ter o templo de pedra, vocês são um herege. Certo? Mas lá diz o quê? A pedra de esquina, o Messias, de sustentação. Os muros, os apóstolos. Tá? E depois cada um vê como edifica. Se for palha, se queimará. O tal, porém, será salvo, mesmo provado pelo fogo. Certo? Então, veja que em Coríntios fala o templo do Criador, que sois vós. Se vós destruir o templo do Criador, que sois vós, o Criador destruirá quem destrui o templo dele. Pois não saber que o Espírito do Criador habita em vós? Ué, vós quem? Um templo religioso? Está falando vós, o ser humano. E isso fala em Atos 17 em diante. O Criador não habita em templo feito por mãos humanas e tampouco é servido por mãos humanas. Aí, de novo, rasga as escrituras, porque elas estão se contradizendo, tá? Eu estou parafraseando e sendo irônico e sarcástico aqui,
para ver se alguém entende o que eu quero passar aqui. Rasga as escrituras, porque lá nas escrituras fala que a gente tem que servir ao Criador. Aí em Atos fala que ele não é servido por mãos humanas, então rasga as escrituras, ela está se contradizendo. E quem que interpretou as escrituras, quem que traduziu? Não foram os católicos? Junto, não foi só eles. Teve outros, certo? Mas não foram os católicos que disseram qual livro ou não tinha que estar no cano oficial? Por que tiraram os outros livros? Ah, todos são hereges, todos eles, porque tem livros apócrifos que são hereges, e eu concordo com isso, porque eu já li, e eu sei que são hereges, que são livros de feitiço, de ensinar feitiçaria e satanismo. Só que a gente tem que saber filtrar. Tem livros apócrifos que foram sim tirados das escrituras e que são livros fidedignos, que quem tirou foram os ditos pais da igreja, tá? Os ditos pais da igreja, porque um só chamei de pai, um só chamei de pai. Entendeu, irmãos? Então, preste atenção, mas eu não tô aqui para obrigar ninguém a concordar comigo. Eu tô só esclarecendo isso aqui para quem quer a verdade, tá? A instituição religiosa, ela manipula. Tem uns que manipulam sem intenção de fazer o mal, porque eles não têm entendimento, só não têm entendimento. Eles entendem de maneira carnal, como Paulo diz à igreja de Coríntios. Por quê? Não pude falar com vós pelas espirituais, porque sois carnais. Porque é o que tem hoje. Tinha lá na igreja já de Coríntios. Porque um eu sou de Paulo, um eu sou de Apolo, um eu sou de César, porventura não sois carnais? Tá por acaso Messias dividido? Hoje a instituição fala assim, eu sou da Assembleia, eu sou da Graça, eu sou da Presbiteriana, eu sou da... Como que é? Metodista, eu sou da igreja, como que chama? Ortodoxa, eu sou da igreja etíope, eu sou da igreja isso, eu sou da igreja aquilo, sendo que só existe uma igreja que é o corpo do Messias, a eclésia, os saídos para fora. E aí, como é que fica, irmãos? Tá vendo só? Se você entender de forma carnal, e você além de se enganar, leva outros ao engano, e já expliquei quem está por trás do espírito da religiosidade, já expliquei que o anti-messias ele vai usar sim a religião, e quem tem olhos espirituais e lê o livro de Apocalipse entende isso. Agora vem os que dizem que são de Deus, mas você reconhece os hereges, e os hereges somos nós, que fala que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. E se bobear até esse senhor aí, porque ele vai falar, não, foi escrito em grego o Novo Testamento. Sim, foi escrito em grego, mas tinha que ser muito da tradução grega, tirou dos originais hebraicos, que não poderia tirar. O conceito que veio do original hebraico, porque tudo começou com quem? Com hebreus, com os judeus, ou tô mentindo? Ou começou com os católicos, com os gregos? E por que Paulo falou na carta de Colossenses que na carta de Coríntios também. Carta de Coríntios, Paulo faz o mesmo relato, que uns vão atrás de sabedoria filosófica e outros atrás de mitos, né? De sinais judaicos. Mas nós nos gloriamos na cruz do Messias. No poder, porque a cruz é o poder de Elohim para os que crê. E isso não há acepção de pessoa. Não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há cítara nem bárbaro, não há religioso ou sem religião, não há qualquer coisa. É aquele que crê na obra do Messias e é transformado e regenerado, e a sua consciência tem uma metanoia e ele é transformado para uma nova vida no Messias. E entende, espiritualmente falando, toda a profundidade, a altura e a profundidade, a altura e o conhecimento do Filho de Elohim, o Messias. Tá? Aí veio falar porque que eu estou desenterrando um nome que para eles é fraudulento. Ele comentou aí que o nome não é Yahoo, porque eu estou desenterrando esse nome. Eu desenterro sim, porque não fui eu, foi o próprio Criador que falou que o nome nosso, do seu servo vai estar escrito na testa, lá no final dos tempos, no livro de Apocalipse. Leia lá, está escrito lá.
E ele está revelando, e ele falou que nada vai ficar em oculto no final dos tempos. Ele vai destruir todas as mentiras, todos os enganos do anticristo, do espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo já habita entre nós. As filosofias, como que chama a palavra? As ideologias do mundo filtraram dentro do templo de pedra. Hoje você não pode pregar de arrependimento, não pode pregar de pecado, não pode pregar de inferno, de lago de fogo, da condenação, não pode pregar nada, você pode pregar de acordo com a escritura. Você tem que distorcer ela e colocar conceitos humanos dentro. Ou religiosos. Conceitos de estudo humano. Não do espírito da sabedoria da graça. Entendeu? Então eu não me curvo a isso. E ninguém vai me fazer me curvar. Nem pessoas que eu amo de coração, que não têm o entendimento, não vão me convencer a me curvar a esse sistema. Quem quiser que se curva, irmão. Quer se curvar para o sistema religioso, político, fraudulento, se curve vocês. Eu não. Não adianta vir aqui me ofender, querer lá falar coisa, me chamar de herege, me chamar de filho do diabo. Se chamaram o Messias que expulsava Beelzebu, de demônios por meio de Beelzebu, ué, ele falou, se me perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Vão perseguir por causa do meu nome. Que nome é esse? Agora eu pergunto para vocês, aqui ó. Bíblia dos originais judaico. Certo? Originais judaico. Agora, se o nome é Yeshua, ou se o nome é, como propagam por aí, Jesus Cristo, então peraí. Já vou mostrar de novo, ó. Aqui é hebraico, tá? Se essas letras aqui são em hebraico, ó. Quem estuda hebraico sabe disso. Tem alguns hebraicos que tem o som de pontinho, chamado som massorético. E olha que eu não sei falar hebraico, hein? Agora os entendidos que sabem. Por quê? Por que eles estudam o hebraico a fundo? Não é porque eles querem descobrir a verdade, é que eles querem manipulá-las. Para enganar a população. Por isso que eles estudam o hebraico. Não é para revelar a verdade. Não estou generalizando. Estou dizendo alguns. Tá? Agora, se o hebraico é esse aqui é o Novo Testamento, ó, judaico. Está escrito aqui, ó. Novo Testamento judaico. Por isso que eu peguei o novo, não peguei o completo. Tá? Tem o completo, mas eu peguei o novo. Fiz questão de trazer o novo. Novo Testamento judaico. Tá, e se Novo Testamento judaico tá escrito Yeshua, aqui é o nome do Salvador, só que não dá para ler. Ó, não sei se vocês vão conseguir chegar, que a letra é muito miúda. Ó, Yeshua. Tem o nome do Espírito Arua Hakodesh aí também. Tá? Se tem o nome do Espírito Arua Hakodesh, quando eu falo de Arua Hakodesh, por que eu sou herege? Se é nos originais hebraicos, da onde veio quem? O Messias. Agora eu pergunto para vocês, o Messias veio da tribo de Yahudá, que é conhecida como Judá, que não existia J no Antigo Testamento. Quem quiser se aprofundar sabe disso, só que os hereges querem me derrubar, certo? Falando que eu estou mentindo, sendo que mentirosos são eles. Não existia J, é só pesquisar. O que o Criador falou? Nada ficará em oculto no final dos tempos. Certo? E outra. Por que aqui está escrito Matitiarro, o nome do discípulo Mateus? Se o nome do Salvador é Yeshua, por que os nomes da maioria, não de todos, dos profetas, carrega esse nome Yahro? A troco de quê? Sendo que ele falou que o Criador falou que nós íamos carregar o nome dele, tanto na testa, na mente, como no coração, dentro de nós, e dentro do nosso DNA. Aí vem um outro comentário, que veio aí também de um outro, que segue o canal, ou que é inscrito, não sei ao certo, ou que ele se inscreveu agora, que ele falou que ninguém sabe o nome do Criador. Ninguém sabia mesmo, só os judeus que não queriam pronunciar. Por que você acha que os judeus deu 72 títulos ao Criador? E se ele se diz estudante de hebraico, ele deveria saber disso. Agora, por que ele não relata a verdade? Ele só relata meias verdades. Quem fala meias verdades é o espírito de quem? Porque o inimigo ele não fala toda mentira. Ele falou para Eva meias verdades. Teve coisas que ele misturou verdade com mentira. A mídia faz isso muito bem. Porque quando uma pessoa não lê o contexto todo e ela escolhe só a parte que ela quer escolher para manipular e enganar as pessoas. Tudo bem que ninguém sabia porque os judeus esconderam o nome do Criador.
Hoje ele está trazendo à tona. Então você falar que ninguém sabe o nome do Criador, mas o Criador está revelando, certo? E se o nome do Criador do tetragrama sagrado não tem tradução, como esse irmão falou, e eu sei que não tem tradução, porque eu não sou nenhum idiota, tá? Porque eu não vim aqui pregar heresia, tá? Não tem tradução, mas tem transliteração. Se você é honesto, ô amigo, você devia falar a verdade. Não falar só que não tem tradução, mas você devia falar que tem transliteração. E na transliteração, o nome Yud-He Vav-He, se significa Yahweh. Agora, se a pessoa não quer aceitar isso e quer... não, o nome... Ninguém sabe o nome. Então você vai referir a quem? A Deus? Deus simboliza Zeus também. Se você estudar, que Deus é um termo, não é um nome. O Criador tem um nome. E ele falou nas escrituras, pode escolher as escrituras. Eu chamarei vocês pelo o seu nome e vocês me conhecerão pelo meu nome. O Messias falou o quê? Eu vim revelar o nome de meu pai nas escrituras. Ué, se ele veio revelar o nome do pai, qual que é o nome do pai? Se vocês são sinceros e concordam que Deus é uma nomenclatura, é um título, não é um nome, então qual que é o nome verdadeiro? Se o Messias veio revelar o nome do pai, como que um indivíduo vem falar para mim que ninguém sabe o nome do pai? Se o pai disse que vai revelar nos últimos tempos o nome dele, que a gente vai ter o nome na testa e no coração. Então quem está mentindo aí? Ou a pessoa está mentindo que fez esse comentário e está sendo herege, ou ela não tem conhecimento direito. Ela estuda um pouquinho, que aí é onde está que eu estou falando a falta de humildade. A pessoa, ela tem que ser humilde para o Criador revelar, porque ele falou que dá graça aos humildes. Que graça é essa? É o conhecimento da verdade, irmãos. Como que você vai querer conhecer a verdade se você é arrogante e acha que só você que sabe das coisas? Ah, porque eu estudei Harvard, que eu estudei hebraico, que eu estudei grego, que eu estudei... Aí você já está se gloriando, meu irmão. Meu amigo, você já está se gloriando em si próprio. Eu. Esqueceu? Quem é o eu sou? O que ele falou para Moisés? Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou o que faço. Eu sou a mão. Eu sou o prego que anuncia o significado de Yud-He Vav-He. É isso. É a mão que faz, é o prego apontando para a crucificação do Messias, apontando para a pregação do Evangelho. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o eu sou. Não é eu faço, eu aconteço, eu estudei, eu. Você está dando glórias assim. Será que você não percebe? Você está sendo igual o religioso, a oração do religioso que o Messias falou e do publicano. O publicano não levar os olhos ao céu, tem misericórdia de mim, pecador. Certo? O outro, o que ele fez? Eu vou ao templo, eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu oro não sei quantas vezes ao dia, eu faço jejum não sei quantas vezes por semana. Eu. Quem saiu justificado? Digo-lhe que foi o pecador. Quem disse isso? Messias. Não sou eu, Fernando, que estou dizendo. Foi o Messias. Tá? Agora, se a pessoa tem inveja da sabedoria que o Criador dá para os seus verdadeiros filhos, assunto é de quem tem inveja. Certo? Vocês não vão me abater, não vão me fazer calar. Se vocês acham que eu sou o herege, para de seguir o meu canal, vai seguir o canal de outro. Vai seguir canal religioso, vai seguir o canal do Bispo Leonardo, vai seguir o canal lá do, não sei, Bispo não sei da quanta, Bispo Macedo, que põe preceito judaico lá, nas denominações dele, né? As rituais judaicos, fogueira santa, vai lá para esses, irmãos. Ninguém pode impor para vocês, vocês têm que seguir isso aqui. Não, siga o que vocês quiserem. Eu vou trazer o conhecimento verdadeiro, puro e genuíno. Quem quiser aderir, não para me seguir, para seguir o caminho, Messias. Seguir a palavra, isso aqui, ó. Não é eu. Por isso que eu falo, compare com as escrituras que eu digo. Mas não tire do contexto para embasar a interpretação sua. Porque as pessoas fazem isso. O que lhe convém, aí ela tira do contexto. Ah, não. Isso aqui é assim que eu interpreto. Não. Isso aqui não, a pessoa quer fazer a interpretação dela. Ela não entendeu que a interpretação e a revelação é dada pelo Espírito Arua Hakodesh, do Pai e do Filho. Não é tirada de nós, do nosso intelecto carnal humano, não, irmãos. Ou entende isso ou vou perecer. Certo?
Então, eu só vim aqui trazer esse entendimento, tá? Porque tem comentários que tá vindo para mim e isso não vai me abalar, não vai me abater, vocês vão perder seu tempo. Eu respeito vocês, oro por vocês que o Criador abra os olhos espirituais, que vocês entendam as coisas figuradas, as parábolas, de maneira espiritual, não de maneira carnal e física. Porque tudo depois do Messias, não estou desprezando as coisas materiais que o Criador move para nós servir, para a gente servir outros. Eu estou falando que todo o entendimento a partir do Messias passa a ser o entendimento de um âmbito mais espiritual. Entendeu? Você tem que entender o que é a igreja, espiritualmente falando. Você tem que entender o que é a verdadeira igreja. Você tem que procurar entender o que é a pedra. Lá, Colossenses fala que todos bebemos de uma pedra espiritual. E ela é Cristo. Ou é o Messias, né? Que Cristo é do grego, né? Eu falo Cristo para vocês entenderem, que ainda não sabe o nome verdadeiro, né? Do Messias, que é Yahushua HaMashiach. E se não é Yahushua, é Yeshua, ou é Jesus, que nem muitos estão falando aí, por que tá aqui Matitiarro? Por que o primeiro-ministro de Israel chama Benjamin Netanyahu? Porque o profeta do Antigo Testamento lá, que eu não lembro agora se é Isaías ou se é o Jeremias, que é Ismiarro. Por que tudo tem Yarro? Por que será? Eu não entendo isso. Vocês sabem me explicar? Porque a maioria dos profetas... Porque nem todo mundo tem o mesmo nome, certo? O meu nome é Fernando, o outro é Rafael. Por que raios, então, a maioria dos profetas tem o nome Yarro? Me explique, por que isso? E da onde vem esse Yarro? Porque está nos originais. Não é uma coisa que eu estou criando, que eu estou inventando. Está nos originais. Hebraico. Agora, os gregos que traduziram as escrituras, eles tiraram algumas coisas dos originais hebraicos para adaptar a filosofia grega e os paganismos romanos. Certo? Essa é a realidade. Agora, quer aceitar? Aceite. Se a pessoa é uma fanática religiosa, é uma fanática católica, é uma fanática protestante, ela não vai aceitar mesmo isso. E pouco me importa, porque eu não estou aqui para agradar o ouvido de ninguém, irmãos. Eu estou aqui para revelar as verdades bíblicas que o Criador falou para me revelar. Foi para isso que ele me chamou. Eu não sou religioso, não me curvo a sistema religioso, eu sou amoroso. Eu prego por amor às almas. Eu prego por amor ao Criador. Amor é a base de tudo. O amor genuíno do céu, não é o amor terreno, de sentimento, não é o amor do anticristo que vai vir aí, não, que está conduzindo o sistema mundano. Certo? Então é isso que eu vim trazer aqui, tá? Muito obrigado por me ouvir. Se não concordou, tem todo o direito. Siga o caminho de vocês da maneira que vocês quiserem. Eu só estou compartilhando meu conhecimento. Se não serve para vocês, joga no lixo. Colha o que vocês acharem que tem que colher. Se vocês concordar, o canal é aqui. Se não concordar, vai seguir outro. Mas não venha querer me soberba em cima de mim, arrogância e querer me diminuir, falar que eu tô errado, porque eu oro todo dia. Se eu tiver errado, Criador, que o Criador me repreenda, me corrija, certo? Mas se eu tiver certo, no caminho certo, me confirme. Ele tem me dado confirmação. Ele não é um homem. Não vem com história de homem. Tem homens que são usados pelo Criador? Tem, eu sei disso. E eu sei comparar, porque quando um homem vem na minha vida, ou um ser humano, ou uma mulher que é de Deus, eu comparo com o que está na Bíblia. Antes de falar que ele é de Deus ou não. A Bíblia fala, provai os espíritos, nem todos que dizem que é de Deus, vêm de Deus, irmãos. Tá bom? Muito obrigado, compartilhe, deixa o like, bem-vindo a novos inscritos, se inscreva no canal não é inscrito. Fui!